Olá, meus alunos das turmas 1000 e 1001, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa, e conforme o roteiro de estudos, nossa aula hoje está no capítulo 14. Vamos lá? Capítulo 14 fala sobre a morfossintaxe do pronome. Então, hoje nós iremos encerrar o livro 4 de gramática, capítulo 14. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro eu vou definir o conceito de pronome, né? O que é um pronome? E no capítulo anterior, nós vimos que o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Tá? Então, quando o pronome substitui o substantivo, ele ocupa o papel de núcleo do sintagma nominal, tá? Desempenhando, então, funções substantivas. Sendo assim, ele vai ser chamado de pronome substantivo, ok? Agora, quando o pronome acompanha o substantivo, e torna-se o seu determinante, desempenhando uma função típica de adjetivo, então ele acaba estabelecendo uma concordância com o núcleo do sintagma nominal. Sendo assim, ele é chamado de pronome adjetivo, ok? Então foi isso que nós estudamos no capítulo anterior, ok? Bom, sendo assim, já sabemos, já relembramos o que é um pronome. Agora vamos falar sobre morfossintaxe, O que é uma morfossintaxe? O que é a morfossintaxe? Então eu trouxe aqui a definição, Fazer uma análise morfossintática de uma palavra significa reconhecer a classe gramatical a qual ela pertence, a que ela pertence. E ao mesmo tempo fazer a função sintática que ela, perceber, reconhecer a função sintática que ela desempenha em determinada oração. Então, morfossintaxe é isso, é o estudo morfológico de uma palavra e também um estudo sintático que aquela palavra desempenha dentro de uma oração, tá? Então, morfo vem de morfologia, sintaxe vem de sintática, Então, morfossintaxe é o estudo morfológico e sintático, tá? Que uma palavra pode desempenhar dentro de uma oração, ok? Bom, agora vamos prosseguir. Eu trouxe aqui mais uma vez a classificação dos pronomes que nós já estudamos no capítulo anterior. Os pronomes, eles podem se dividir em 6 grupos, dependendo do papel que eles desempenham dentro da estrutura da frase. Então, eles podem aparecer como pronome pessoal, pode aparecer como pronome possessivo, como pronome demonstrativo, como pronome relativo, como pronome indefinido e também como pronome interrogativo. Sendo assim, de acordo com essas classificações dos pronomes, nós vamos trabalhar agora a morfossintaxe de cada pronome, ok, pessoal? Vamos começar falando sobre a morfossintaxe dos pronomes pessoais, ok? Dos pronomes pessoais. Bom, pessoal, os pronomes pessoais do caso reto e também do caso oblíquo, eles podem exercer diferentes funções sintáticas dentro do enunciado. Então, nós vamos trabalhar agora separadamente os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Então, vamos ver agora como que os pronomes pessoais do caso reto, eles podem exercer determinadas funções sintáticas, determinadas funções sintáticas dentro das orações. Vamos começar primeiro pela letra A. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles podem exercer função de sujeito. Exatamente, a função sintática é de sujeito. Observe esse exemplo aqui. Ela acordou cedo. Ela é um pronome pessoal do caso reto, concorda? Então, ela praticou a ação. Então, aqui, o pronome pessoal do caso reto, ela, exerce a função sintática de sujeito, ok? Na letra B, aqui também diz que o pronome pessoal do caso reto, ele pode exercer, os pronomes pessoais do caso reto, agora sim, eles podem exercer a função sintática de predicativo do sujeito. Observe esse exemplo aqui. Os alunos aprovados foram eles. Então, aqui, esse pronome pessoal do caso reto, eles, atua na função sintática de predicativo. Por quê? Porque está fazendo referência ao
sujeito. Quem é o sujeito? Os alunos, né? Os alunos foram aprovados, né? Os alunos aprovados foram eles. Então, esse eles no final de frase, né? Atua na função sintática de predicativo do sujeito por estar fazendo, né? Estabelecendo uma característica ao sujeito, que no caso são os alunos, ok? Na letra C, né, os pronomes pessoais do caso reto também podem exercer a função sintática, né, de vocativo, tá? Mas eu estou me referindo aos pronomes pessoais do caso reto, tu e vós, tá? Só esses dois, tu e vós, tá bom? Somente esses dois podem exercer a função sintática de vocativo. Observem aqui um exemplo. Ei, tu, pode me ajudar? Ei, tu, pode me ajudar? Então, ele está fazendo o quê? Um chamamento. O vocativo é um chamamento. Então, aqui dentro dessa situação, o pronome pessoal do caso reto, né? Tu, exerce a função sintática de vocativo. Ok? Vamos falar agora sobre a morfossintaxe dos pronomes pessoais, né? Só que agora os pronomes oblíquos, tá bom? Então, vocês vão perceber que os pronomes oblíquos, eles podem assumir funções sintáticas também dentro da oração. Vamos começar aqui pela letra A. Não, eu estou dizendo aqui que os pronomes oblíquos, eles podem exercer a função sintática de complemento nominal. Observe esse exemplo. Tenho esperança em ti. Então, tenho esperança, né? Se eu dissesse somente isso, tenho esperança, não ficaria sem sentido, né? Pede complemento para ter sentido completo, não é isso? Então, em ti é o complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque está completando a ideia, né? O sentido do nome esperança, que aqui dentro é um substantivo. Então, aqui o pronome oblíquo ti, né? Exerce a função sintática de complemento nominal pelo fato de estar completando o sentido, a ideia, né? Do substantivo esperança, ok? Letra B. Os pronomes oblíquos também podem exercer a função sintática de objeto direto. Observe esse exemplo aqui. Convidei-a para jantar. Quem convidei? Eu, né? Subentende-se que o sujeito está oculto, né? Eu convidei, né? Convidei quem? Ela, né? Então, esse pronome oblíquo a, né? Subentende-se que está se referindo à terceira pessoa do feminino, ela, não é isso? Bom, então, sendo assim, esse pronome oblíquo a está exercendo a função sintática de objeto direto, por estar completando o sentido, né, do verbo convidar, que é um verbo transitivo direto, porque não exigiu preposição, ok? Na letra C, também vamos dizer que os pronomes oblíquos, eles podem exercer a função sintática de objeto indireto. Vamos ver aqui o exemplo. Ela gosta de mim, né? Se eu dissesse somente assim, ela gosta, ficaria sem sentido. O verbo gostar, ele pede complemento para ter sentido, né? Todo mundo ia me perguntar, ela gosta de quem, né? Então, o verbo gostar, ele é um verbo transitivo e também é um verbo transitivo indireto, porque ele exige preposição. Ela gosta de quem? Olha a preposição de aqui, ó. De quem? Aí, de mim. Então, de mim é o complemento verbal, que está completando o sentido do verbo gostar. Sendo assim, né, o pronome oblíquo mim, né, por estar fazendo parte desse complemento verbal, né, esse pronome oblíquo mim, ele assume a função sintática de objeto indireto. Por quê? Porque está completando o sentido, né, do verbo que é transitivo e indireto também, que é o verbo gostar. O segundo exemplo, a mesma coisa. Entregou-me os documentos, né? Entregou o quê? Os documentos. A quem? A mim. Então, perceberam que esse pronome oblíquo me faz referência, né, ao termo a mim, que exige preposição. Então, o verbo entregar, por exigir preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Sendo assim, né, o pronome oblíquo me, né, atua na função sintática de objeto indireto também. Por estar completando o sentido do verbo indireto, né, do verbo transitivo indireto, que é o verbo entregar. Ok, pessoal? Bom, vamos falar agora sobre a morfossintaxe dos pronomes possessivos. Vamos lá? Bom, pessoal, os pronomes possessivos, né, eles podem desempenhar funções
adjetivas, tá bom? Acompanhando um substantivo e com ele concordando em número e gênero também. É o caso aqui desses dois exemplos, que diz assim: estes são os meus livros. Então, eu destaquei o sintagma nominal, os meus livros, e destaquei também o núcleo. Quem é o núcleo desse sintagma nominal? É a palavra livros, é o substantivo livros, ok? Bom, então, esse pronome possessivo meus está concordando, está fazendo referência ao substantivo livros, está acompanhando, antecedendo o substantivo livros. Sendo assim, esse meu determinante, nós vamos chamar de determinante, esse pronome possessivo meus, ele atua na função sintática de adjetivo, por estar acompanhando o substantivo livros, ok? A mesma coisa o outro exemplo. A minha casa sempre estará aberta a vocês. Então, perceberam aqui que o sujeito a minha casa tem como núcleo a palavra casa, o substantivo casa. Sendo assim, o meu pronome possessivo minha, que é um determinante, está concordando diretamente com esse substantivo casa, está acompanhando, está fazendo referência, está caracterizando aqui dentro. E por isso que esse pronome possessivo minha, ele atua na função sintática também de adjetivo, ok? Por estar acompanhando o substantivo casa, ok? Vamos agora falar sobre a morfossintaxe dos pronomes demonstrativos. Bom, pessoal, os pronomes demonstrativos variáveis, este, esta, esse, essa, aquele, aquela, ou este, estes, estas, esses, essas, aqueles, aquelas, eles são empregados predominantemente como determinantes também dentro da oração, tá? E podem desempenhar funções adjetivas, tá? Podem também aparecer como núcleo de um sintagma, com o substantivo elíptico, mais facilmente identificado pelo contexto, desempenhando então a função substantiva. Então eu trouxe aqui dois exemplos também para vocês, tá? Esses dois exemplos aqui mostram claramente o que eu estou dizendo. Esta casa não é minha. O sujeito, esta casa. Tudo bem? Bom, nós temos aqui, dentro desse sintagma nominal, esta casa, eu tenho o pronome demonstrativo esta, certo? Então, esta, está acompanhando o substantivo casa. Casa é o núcleo do meu sintagma, hein, pessoal? Então, esse determinante esta, que é o pronome demonstrativo, por estar acompanhando esse substantivo casa, passa a assumir a função sintática de adjetivo também, tá? Então, esse pronome demonstrativo esta atua na função sintática de adjetivo por estar acompanhando o substantivo casa. O outro exemplo, a mesma coisa. Este livro é seu, aquele é meu. Então, dentro desse primeiro sintagma nominal, este livro, eu destaquei o núcleo desse sintagma, que é a palavra livro, é um substantivo livro, E o pronome demonstrativo este, que nós chamamos de determinante, atua também na função sintática de adjetivo, por estar acompanhando o substantivo livro, ok? Até aí? Já na segunda oração é o contrário, ó. Este livro é seu, aquele é meu. Perceberam que o pronome demonstrativo aquele aparece sozinho na segunda oração? E a palavra livro não aparece? Fica apenas subentendido? Então, pelo fato da palavra livro, que é um substantivo, não aparecer na oração e ficar oculto, subentendido, então o pronome demonstrativo aquele passa a ser o núcleo, da minha oração, do meu sintagma, e também passa a assumir a função sintática de sujeito da oração. Tá bom, pessoal? Ok? Bom, vamos falar agora sobre a morfossintaxe dos pronomes indefinidos, tá? Sobre a morfossintaxe dos pronomes aqui indefinidos. Então, eu trouxe aqui, alguns exemplos e vou definir para vocês que os pronomes indefinidos variáveis, tá? Podem funcionar tanto como determinantes, do núcleo do sintagma nominal, atuando na função adjetiva, quanto como núcleos de sintagma, atuando como função substantiva, ok? Então, os pronomes indefinidos e invariáveis, que são alguém, ninguém, outrem, algo, tudo, nada, são esses pronomes indefinidos. Funcionam como núcleo, de sintagma e também desempenham funções substantivas, ok? Então, eu trouxe aqui dois exemplos para vocês visualizarem melhor.
que diz assim: algo aconteceu, né? Algo aconteceu. Bom, algo aqui é o núcleo da minha oração, do meu sintagma, né? É o núcleo, tá? Sendo assim, ele atua na função sintática de sujeito, ok? Eu tenho um pronome indefinido atuando na função sintática de sujeito, beleza? O segundo exemplo, alguém aqui sabe alguma notícia de Maria? Então aqui, né, nós temos o pronome indefinido alguém, que é o núcleo desse meu sintagma, atuando também na função sintática de sujeito, ok? Alguém aqui sabe alguma notícia de Maria? Bom, alguma aqui, né, é o núcleo também desse sintagma, sendo que, alguma aqui no caso é o determinante, o núcleo desse sintagma é o substantivo notícia. Sendo assim, o pronome indefinido alguma, que passa a ser um determinante, atua na função sintática, né, de adjunta de nominal, né? Ele atua como na função de adjetivo, por estar acompanhando o substantivo notícia, por estar concordando com o substantivo notícia, tá bom? Então, esse pronome indefinido alguma, atuando na função, né, de adjetivo, tá bom? É uma adjunta de nominal, ok? Vamos agora para a morfossintaxe dos pronomes interrogativos, né? Então, nós temos aqui, pessoal, os pronomes interrogativos que podem funcionar tanto como determinante do núcleo, né, do sintagma nominal, atuando na função adjetiva, quanto como núcleos de sintagma, desempenhando funções substantivas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Quantos livros você trouxe? Então, eu separei aqui o meu sintagma nominal. Quantos livros? O núcleo desse sintagma só pode ser o substantivo livros. Concordam? Esse é o núcleo. Bom, o pronome interrogativo quantos passa a ser o determinante, ou seja, por estar acompanhando, né, o substantivo livros aqui dentro, que é um substantivo, né? Então, esse pronome interrogativo quantos, né, ele começa a atuar, né, dentro da função da frase, além de ser um adjunto adnominal, né, mas passa a ter uma função de complemento verbal, tá bom? A mesma coisa, né? O segundo exemplo, quem escreveu o romance Vidas Secas, hein? Quem? Quem escreveu o romance, né? Quem escreveu o romance Vidas Secas? Então, quem aqui, né, passa a ser o núcleo da minha oração, tá? Por quê? Porque exerce a função de sujeito, bom? Então, aqui, esse pronome interrogativo quem, ele passa a exigir, a assumir, melhor dizendo, a função de sujeito. Por quê? Porque ele é o núcleo, né, da minha oração, do meu sintagma, tá bom? Então, nós temos aqui o núcleo quem, ok? Esse quem, ele passa a atuar na função sintática de sujeito. Vamos agora para o próximo, morfossintaxe dos pronomes relativos. Exatamente, pessoal. Bom, vocês vão perceber agora que o pronome relativo ele introduz uma oração subordinada, né, adjetiva, sempre, tá? Sempre. E retoma um termo da oração principal, chamado de antecedente. E sendo assim, ele vai desempenhar uma função sintática na oração subordinada, ok? Bom, nós já vimos que o pronome relativo que, ele é chamado como pronome relativo universal, porque ele pode ter como referente uma pessoa ou uma coisa qualquer, né? Um ser animado ou um ser inanimado, né? Pode estar precedido de preposição ou não, e também pode desempenhar diferentes funções sintáticas que nós vamos ver agora, tá? Bom, então vocês vão ver agora que o pronome relativo, né, agora ele vai exercer, né, funções diferentes, funções sintáticas diferentes dentro da oração. Vamos começar agora pela primeira, a letra A. Então vocês vão ver que o pronome relativo ele pode exercer a função sintática de sujeito também. Observe esse exemplo. Vi a mulher que comprou o diamante. É a mesma coisa que eu falasse a mulher comprou o diamante. Então quem é o sujeito? A mulher. Então esse pronome relativo que, ele está fazendo referência a quem vem antes. Porque essa função, né, do pronome relativo é fazer referência, né, a quem vem antes, né, a fazer referência ao seu antecedente. O antecedente aqui é a palavra mulher, é o substantivo mulher, que no caso é o sujeito da oração. Sendo assim, né, a mulher comprou o diamante. Eu descubro que esse que
faz referência ao termo mulher. Por isso que o pronome relativo que atua na função sintática de sujeito. Quando eu disse vi a mulher que comprou o diamante, é a mesma coisa que eu falasse a mulher comprou o diamante. Então aqui, mais uma vez, o pronome relativo que atuando na função sintática de sujeito, ok? Bom, agora o pronome relativo atuando na função sintática de objeto direto. Observem só o exemplo. Comprei o diamante que você queria. Então, você queria o quê? O diamante. Então, eu fiz pergunta ao verbo querer. Você queria o quê? O diamante. Não exigiu preposição. Então, o verbo querer é um verbo transitivo direto. Não exige preposição. Sendo assim, né, o meu pronome relativo que, por estar fazendo referência à palavra diamante que vem antes, a palavra diamante aqui é o meu objeto direto, né? Quando eu perguntei, você queria o quê? O diamante. O diamante é o meu complemento verbal, pessoal. E é chamado de objeto direto, porque está completando o sentido do verbo querer, que é um verbo transitivo direto. Logo, o pronome relativo que assume a função sintática de objeto direto também, por estar fazendo referência à palavra diamante, que é um objeto direto da oração, ok? Vamos agora entender como que o pronome relativo pode exercer a função sintática de objeto indireto. Vamos ver aqui um exemplo. Comprei o diamante do qual você havia gostado. Ou seja, você havia gostado de quê? Do diamante. Então, eu fiz pergunta ao verbo gostar. E já percebi que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, porque exige preposição, certo? Sendo assim, o pronome relativo do qual faz referência ao que vem antes. Quem é que vem antes? Né? O termo o diamante. Sendo assim, o complemento verbal o diamante é um objeto indireto, porque eu fiz pergunta. Você havia gostado de quê? Do diamante. Então, do diamante é o complemento verbal que completa o sentido do verbo gostar, né? Já sei que o verbo gostar aqui é um verbo transitivo indireto porque exige preposição. A preposição aqui, ó, do, não é isso? Sendo assim, o complemento verbal do diamante é um complemento verbal chamado de objeto indireto. Logo, né, o meu pronome relativo do qual, por estar fazendo referência ao que vem antes, ou seja, o seu antecedente, que é a palavra diamante, esse pronome relativo do qual assume a função sintática de objeto direto, de objeto indireto também. Agora sim. Foi? Letra D. Vamos ver como que o pronome relativo, né, assume a função sintática de complemento nominal. Vamos ver aqui o exemplo. O diamante de que temos necessidade chegou. Aí eu vou fazer aquela perguntinha, né? Temos necessidade do quê? Do diamante. Então, perceberam que o termo do diamante, né, ele completa o sentido do substantivo necessidade, né, do nome necessidade. Por isso que nós chamamos o termo de do diamante, de complemento nominal. Então, aqui dentro da oração, o diamante de que temos necessidade chegou, esse pronome relativo de que faz referência ao nome diamante que vem antes, né? E eu já sei que esse termo o diamante é o meu complemento nominal. Sendo assim, o meu pronome relativo de que também assume a função sintática de complemento nominal, ok? Bom, agora a morfossintaxe dos pronomes relativos. Agora falando sobre adjunta adverbial. Como que um pronome relativo vai assumir a função sintática de um adjunta adverbial? Vamos ver aqui o exemplo. Estes são os fornecedores com quem compraremos o diamante. Ou seja, compraremos o diamante com quem? Com quem? Com os fornecedores. Então, com os fornecedores é o meu adjunto adverbial, tá? Então, lá em cima, estes são os fornecedores com quem compraremos o diamante. O meu pronome relativo com quem, por fazer referência ao seu antecedente, que é o termo os fornecedores, que no caso são os adjuntos, no caso é classificado como adjunto adverbial. Então, aqui no meu pronome relativo com quem, ele vai assumir a função sintática também de adjunto adverbial, por estar fazendo referência ao seu antecedente, os fornecedores, ok? Na letra F, vamos ver como que o pronome relativo assume a função sintática de agente da passiva. Vamos ver? Estes são os joalheiros por quem o diamante foi comprado. Ou seja, o diamante foi comprado, né,
pelos joalheiros. Então, aqui eu tenho uma locução, né, verbal, uma locução verbal, foi comprado pelos joalheiros. Eu tenho a presença da preposição pelos, né, atuando aqui como agente da passiva, tá? Sendo assim, estes são os joalheiros por quem o diamante foi comprado. Esse pronome relativo por quem, né, por estar fazendo referência ao seu antecedente, né, os joalheiros, que é o agente da passiva para mim, então agora eu sei que o meu pronome relativo por quem atua também na função sintática de agente da passiva, pelo fato de estar se referindo ao seu antecedente, os joalheiros, tá? Que atua também, né, como agente da passiva. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui os nossos estudos. Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de todos vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!